Olá, tudo bem com você, né? Professor Edivan aqui. E a gente vai dar continuidade mais uma videoaula, onde a gente vai estar tratando de um assunto aqui agora relacionado ao campo magnético de um ímã, né? Orientação, né? A gente vai entender um pouquinho sobre as linhas de indução magnética aí. Então aqui primeiro, já de cara, a gente começa com a representatividade básica, né? Que todo ímã tem suas polaridades, norte e sul. Então a gente tem aqui o seguinte: todo ímã vai ter um lado sul e um lado norte, magnético. Tranquilo. A gente já sabe que as interações entre os ímãs é norte e sul, e repulsão a gente tem norte, norte, sul e sul. E agora a gente já sabe também, seguindo a outra videoaula nossa, que todo o nosso planeta Terra ele é um ímã gigantesco. Então por isso que a agulha magnética interage com o campo magnético e com isso faz que com a bússola se alinhe. Ok, agora outra coisa que a gente vai entender é o seguinte: quando a gente tem um ímã, próximo dele a gente tem um campo magnético, né? A gente tem a Terra, que tem a gravidade, e com isso o campo magnético ela também tem, né, essa força de campo, que não precisa encostar, né? A gente tem força de campo e força de contato. A gente vai falar sobre a força de campo, que é o tema aqui agora. O que é uma força de campo? Ela não precisa entrar em contato para atuar uma força sobre um corpo. Um exemplo é a gravidade que eu acabei de citar. Todo objeto que a gente solta, ele tende, né, cair, né, para o centro da massa do nosso planeta, né? Em qualquer lugar que você tiver no nosso planeta, a tendência é essa gravidade estar puxando para o centro, porque é uma força de campo. E no magnetismo a gente tem o mesmo caso, né? No magnetismo, todo material que interagir com o ímã, ele vai ser atraído pelo aquele ímã. Agora, quando a gente tem interação entre ímã e ímã, a gente já sabe, tem atração e repulsão. Tranquilo. A gravidade ela tem uma orientação, né, que é de fora para dentro daquela massa do nosso planeta, né, e elas são linhas radiais, né, abertas. No campo magnético, quando a gente fala de um ímã, independente de qual que seja ele, do planeta Terra, desse que você cola na geladeira de sua casa, desse que eu representei aqui, independente do ímã que seja, né, ele sempre vai ter um lado norte e sul e ele tem uma orientação também. Lembrando que lá no campo elétrico ele tem duas, quando é positivo é para fora, quando é negativo é para dentro, o campo elétrico. Aqui no magnetismo a gente tem o seguinte: toda vez que a gente vai representar um campo magnético, a gente tem essa orientação. O campo magnético sai do norte de um ímã e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Essa é a orientação do campo magnético de um ímã, independente que ímã que seja, igual eu já citei, pode ser qualquer ímã que você tiver. Então isso aqui me classifica uma situação. Sempre é um norte procurando um sul para ficar melhor entendimento. Eu trabalho assim em sala de aula, então para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Então um norte procurando um sul, essa é a orientação de um campo magnético, sempre sai do norte e vai para o sul, e são linhas fechadas. O que isso significa? Que o campo magnético sai do norte, vai para o sul, passa aqui dentro desse ímã, né? A gente tem o nosso planeta Terra, né? A gente tem a representatividade do nosso planetinha, e a gente sabe que a gente tem as polaridades magnéticas. Eu tenho as geográficos, norte geográfico, sul geográfico. Próximo desse geográfico, né, que são os pontos aqui, a gente tem o norte magnético e o sul magnético. O que isso quer dizer? Que também o nosso planeta tem a orientação do campo magnético que sai do norte e vai para o sul, passa dentro do nosso planeta nesse sentido. Então o campo magnético sai do norte e vai para o sul. Essa é a orientação de um campo magnético do nosso planeta Terra. Sai do norte magnético e vai para o sul magnético. Tem muito exercício que gosta de confundir a gente aqui. Falar aqui o seguinte: no interior da Terra, o campo magnético sai do norte geográfico e vai para o sul geográfico. Mas está correto. Porque se a gente for seguir, ó, sai do norte magnético, faz a volta, entra aqui no sul magnético do nosso planeta, passa por dentro do planeta Terra. Então sai do hemisfério norte indo para o hemisfério sul da Terra. Por que está indo para cá o hemisfério norte da Terra? Porque aqui embaixo a gente tem um norte magnético. Então essa representatividade está correta quando a gente vê no exercício. Eu digo sempre em sala de aula para os alunos desenhar. Tá com dúvida, desenha, né? Desenha um planeta lá, representa ele e desenha esse campo magnético aí. Outra coisa, depois que a gente aprendeu a orientação,
Para qualquer exercício que você for resolver, onde aplica a agulha magnética, né, a bússola, é ótimo você desenhar primeiro a orientação do campo magnético, que vai te ajudar demais. Em seguida eu vou postar mais aulas de resolvendo exercício, você vai ver a gente utilizar o campo magnético para estar resolvendo alguns exercícios. Outro dado importante que a gente tem aqui é o seguinte: quando a gente sabe a orientação do campo magnético, a gente sabe agora o seguinte, que as regiões que mais concentram linhas magnéticas de indução magnética são nas regiões polares. O que isso significa? Então aqui, ó, significa o seguinte: onde o campo magnético é mais intenso em um ímã, independente de qual que seja ele, nessas regiões aqui, ó, essas regiões polares. Essas regiões, a intensidade magnética é mais forte, o campo magnético, o ímã é mais forte nas regiões polares, independente do ímã que seja. Esse dado é fundamental. A gente vai estar resolvendo exercícios do tipo onde ele pede para analisar um campo magnético mais próximo. Mais próximo não, onde ele é mais intenso. Então se você tiver algum ponto P aqui, ó, o campo magnético é muito mais fraco, vamos chamar ele de P1, do que se eu tivesse um ponto aqui, ó, P2. Por que é mais forte aqui, professor? Porque você tem mais linhas de indução magnética passando pelo P2 e elas estão muito mais densas, muito mais próximas. Então o campo magnético é muito mais forte nas regiões polares de um ímã, independente se é o planeta Terra, se é um ímã artificial ou natural. Ok? Então na aula de hoje a gente entendeu sobre isso, o conceito de orientação de um campo magnético e a intensidade, onde ela está mais concentrada, nas regiões polares aí. Na próxima aula a gente vai entender um pouco mais sobre ímãs, ok? Então é isso, um abraço, muito obrigado. E deixa seu likezinho, compartilha, se inscreve no nosso canal aí também, né? Dessa força aí, ok? Até mais, abraço.